Você acha que conhece Kirat? Aquele cenário deslumbrante, mas brutal, de Far Cry 4? A história de Ajagal e sua jornada para espalhar as cinzas de sua mãe. Bem, prepare-se para mergulhar nas suas profundezas mais obscuras. Hoje, na Lanterna Digital, vamos desvendar o iceberg de Far Cry 4, revelando segredos que poucos ousaram explorar. Do que está visível na superfície até o que se esconde nas águas geladas do esquecimento. Cada camada trará uma nova revelação. Aperte os cintos, ou melhor, segure sua lanterna, porque a jornada começa agora. Na superfície do nosso iceberg, encontramos os fatos que a maioria dos jogadores de Far Cry 4 já conhece. Quem nunca se surpreendeu com a personalidade excêntrica de Pagamin, o autoproclamado rei de Kyrat? Mas você sabia que sua história poderia ter terminado em apenas 15 minutos? Sim, o famoso final secreto é um dos easter eggs mais comentados. Se você simplesmente esperasse Pagamin retornar à mesa no início do jogo, ele o levaria para espalhar as cinzas de sua mãe, e os créditos rolariam. Um final pacífico, mas que poucos escolhem, não é mesmo? E as referências? Far Cry 4 é um tesouro de easter eggs que conecta o jogo a outros títulos da Ubisoft e a cultura P-Hop. Encontramos ecos de Far Cry 3, com menções ao Jazombro e a Ilha de Hook, além de pílulas de malária e diamantes de conflito que remetem a Far Cry 2. Mas não para por aí. A cultura pop também marca presença. Quem não se lembra da referência a Breaking Bad com Walter White, ou a Scarface com Tony Montana? Até mesmo clássicos Kirin é homenageado com um corpo que tem um balde na cabeça e uma flecha no joelho. Esses são os detalhes que nos fazem sorrir, mas são apenas a ponta do iceberg. Conforme descemos um pouco mais, as águas se tornam mais turvas, e as curiosidades se aprofundam. A história da família Gal é o cerne de Far Cry 4, mas o que realmente sabemos sobre o culto que a cerca, a complexa relação entre Moa e Farigali, e o papel de Ajay nessa guerra civil, são mais do que apenas um pano de fundo. É uma teia de intrigas e sacrifícios que moldou Kyrat. E o que dizer da mitologia de Shangri-La? Aqueles reinos místicos, repletos de tigres brancos e demônios Raksasa, não são apenas fantasia. Eles são profundamente inspirados nas mitologias hindu e budista, adicionando uma camada de riqueza cultural e espiritual ao jogo. Mas será que são apenas visões, ou há algo mais real por trás dessas experiências psicodélicas? Falando em psicodelia, a influência de Yoji Regi é inegável. Suas missões nos levam a estados alterados de consciência, levantando a questão, o quanto da percepção de Ajay é real e o quanto é manipulado. Seria ele apenas um peão em um jogo maior, com sua mente sendo moldada por essas figuras enigmáticas? E, para os mais curiosos, há o conteúdo cortado dos estágios iniciais de desenvolvimento. Sabia que a cidade de Shanat, por exemplo, tinha um nome diferente, Nagarapur. Pequenos fragmentos que nos mostram o Kyrat que poderia ter sido. Agora, adentramos as profundezas, onde a luz da lanterna mal alcança. Aqui, as lendas se misturam com a realidade, e o sobrenatural parece espreitar em cada canto. Relatos de fantasmas e criaturas assombram Kyrat. Há quem diga ter visto aparições em áreas queimadas, vestígios de tragédias passadas. E as lendas do Yeti e do Bigfoot. Embora o Yeti tenha seu próprio DLC, a ideia de criaturas míticas vagando pelas montanhas de Kyrat sempre alimentou a imaginação dos jogadores. E o que dizer do monstro do lago? Uma criatura misteriosa que, segundo boatos, habita as águas mais profundas. Mas talvez o mais intrigante seja o fantasma de Pagamin. Após certos eventos, alguns jogadores afirmam ter visto sua figura espectral, um lembrete assombroso de sua presença constante em Kyrat. Seria uma alucinação, um glitch, ou a manifestação de sua influência duradoura. E as mensagens ocultas e o simbolismo espalhados pelo mapa. Símbolos estranhos, textos enigmáticos, todos esperando para serem decifrados, sugerindo uma narrativa mais profunda e complexa do que a vista na superfície. E a pergunta que ecoa nas mentes dos jogadores: quem é o verdadeiro rei de Kyrat? As motivações de Amit e Sebal, as escolhas morais que a já é forçada a fazer, tudo nos leva a questionar a legitimidade do poder e a verdadeira natureza da liderança. As linhas entre herói e vilão se tornam cada vez mais tênues aqui nas profundezas. Chegamos ao fundo do abismo, onde a escuridão é quase total e os segredos mais perturbadores residem. Aqui, exploramos o conteúdo cortado profundo, aquilo que a Ubisoft planejou, mas nunca implementou. Arquivos de áudio que revelam diálogos não utilizados, locais que foram descartados, imagens de desenvolvimento que mostram um jogo muito diferente do que conhecemos. Esses fragmentos nos dão um vislumbre de um Far Cry 4 alternativo, talvez mais sombrio, que nunca viu a luz do dia. E os glitches e bugs estranhos. Aqueles momentos em que o jogo quebra, revelando áreas inacessíveis ou comportamentos bizarros de NPCs que parecem desafiar a lógica. Seriam apenas falhas de programação, ou portais para uma realidade distorcida dentro do próprio jogo. As teorias da conspiração florescem neste nível. E se a Jagali fosse apenas um peão, manipulado por todas as facções, sem real controle sobre seu destino? Ou, ainda mais perturbador, e se toda sua jornada em Kyrat fosse uma alucinação, um delírio induzido pelas drogas de Yoji Regi? A linha entre o real e o imaginário se dissolve completamente aqui. E o destino de Longinus? O enigmático traficante de armas com um passado misterioso. O que realmente aconteceu com ele? Suas motivações religiosas eram genuínas, ou ele era apenas mais um oportunista em meio ao caos de Kyrat?
As respostas se perdem nas sombras, deixando apenas perguntas sem solução. E assim, emergimos das profundezas do ICB de Facre 4. Divagamos aos segredos mais obscuros, que irá se revela um universo muito mais complexo e cheio de mistérios do que poderíamos imaginar. Cada camada nos mostrou que, mesmo nos jogos que amamos, há sempre algo novo a ser descoberto. Algo que desafia nossa compreensão e nos convida a olhar além do óbvio. Qual desses mistérios mais te intrigou? Você já descobriu algum desses segredos por conta própria? Compartilhe suas próprias teorias e experiências nos comentários abaixo. Se você gostou desta jornada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Lanterna Digital e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos em outros universos. Até a próxima, e que sua lanterna digital continue iluminando os caminhos mais obscuros dos games.